A você que se liga na TVI, seja muito bem-vindo ao TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas com muitas notícias, com muita informação de tudo que acontece aqui na nossa cidade de Itabuna, na nossa região cacaueira e demais regiões da Bahia, bem como assuntos a nível nacional e internacional, fatos relevantes que acontecem por aqui. Hoje é dia 21 de julho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha pelas diversas plataformas em que a TVI está disponível. Você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A você também que está nos acompanhando lá no YouTube, youtube.com/TVI Oficial, hein? Se ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperte o botão de inscrição, bem como o sino, para que quando você esteja ao vivo, para que quando a nossa programação estiver ao vivo, melhor dizendo, você seja avisado e venha acompanhar a nossa programação, que é uma programação diversificada, com muita informação, com bem-estar, esporte e também entretenimento para você. Aqui nós pensamos em você. É uma programação diversificada, toda produzida aqui nos estúdios da TVI, no conhecido Alto das Comunicações, aqui em Itabuna. E hoje nós temos muitas informações de tudo que aconteceu durante o final de semana, durante o dia de hoje, aqui também em Itabuna, em região e também em todo o nosso estado. Vamos então às principais notícias do dia de hoje, hein? A polícia apreende quase 1 tonelada de explosivos em depósitos clandestinos aqui na Bahia. Vamos falar também sobre uma grande loja aqui em Itabuna. O Carrefour deve fechar a unidade no shopping da cidade e diretoria negocia nova rede para que assuma então ali a loja, hein? Já na terra da Gabriela, em Ilhéus, a cidade registra ocupação de hotelaria máxima durante o Festival do Chocolate. A nível Brasil, atenção vocês aposentados em relação aos descontos indevidos, né? Quem aderir ao acordo do INSS até hoje garante então esse reembolso até o dia 24 de julho. Muita atenção, hein? Olha, a nível Bahia também vamos falar, além da Novo Horizonte, que é a empresa de ônibus que foi descredenciada aí pela Gerba, a Gerba também acabou suspendendo mais 14 empresas de transportes intermunicipal em toda a Bahia. Neste final de semana foi marcado também por violência, foi marcado por muita violência, infelizmente, né, na cidade de Porto Seguro. Né, 2 corpos foram encontrados decapitados. É a violência que tem permeado diversos municípios do nosso estado baiano, lamentavelmente. Já na cidade de Conquista, um motociclista tem um pescoço cortado por linha de pipa. Rapaz, o negócio não está brincadeira, viu, Cássio? O negócio não está brincadeira. Mas vamos para a notícia boa também, porque na cidade de Ilhéus, o Chocolate Festival, a mini fábrica de assentamentos sem terras de Arataca, é uma das atrações que chamou bastante a atenção de todos que passaram por lá. Um grande sucesso, o Chocolate Festival. Daqui a pouquinho falaremos também sobre este assunto. Infelizmente, essa notícia triste que deixou a todos nós brasileiros muito tristes, né? Exatamente na noite de ontem, morreu nos Estados Unidos, em Nova York, a cantora e empresária Preta Gil, aos 50 anos. Nós vamos falar também sobre este assunto aqui no nosso TVI News, segunda edição. Na nossa sala de entrevistas, hoje estaremos recebendo a prefeita de Ibicaraí, Monalisa Tavares, do União Brasil. Ela que falará aí dos últimos acontecimentos lá na cidade, os últimos acontecimentos políticos lá na cidade de Ibicaraí. Falar um pouquinho também sobre a gestão, sobre as perspectivas de futuro para o município. Enfim, será um bate-papo que promete muito para você, que é nosso telespectador diário aqui, hein? Mais uma vez agradecendo o carinho e um beijo a cada um de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês que estão sempre aqui nos assistindo, tá bom? Vamos então iniciar as nossas notícias, mas antes eu vou ao intervalo e já retorno iniciando tudo isso e muito mais para vocês. Não saia daí, eu volto já já.
17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muitas notícias para você. A informação passa primeiro por aqui, hein? Então vamos de notícia. Desta vez vamos falar sobre a área policial. A polícia apreende quase 1 tonelada, minha gente, 1 tonelada de explosivos em depósito clandestino aqui na Bahia, hein? Olha, os policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Caatinga, apreenderam 981 quilos de explosivo em um depósito clandestino no povoado de Alegre, que é zona rural de Centro-Sé, aí no norte da nossa Bahia, hein? A operação foi realizada na última sexta-feira, dia 18 de julho, após uma denúncia anônima, como informou a própria polícia. No local, os agentes encontraram grande quantidade de material explosivo e acionaram, então, a Companhia Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais, o famoso BOP aí, para então a remoção segura dos artefatos.
Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 300 cartuchos de emulsão explosiva, cerca de 100 quilos, né, desses cartuchos de emulsão explosiva, 8 rolos de cordel detonante, totalizando aí 56 também quilos, e 825 quilos de anfo, que nada mais é do que o nitrato de amônio com óleo combustível, além de 210 espoletas. Todo esse material foi então encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável, você vê as imagens aí, né? A Polícia Civil ficará responsável pela investigação de todo este caso e, logicamente, a desarticulação desta clandestinidade em relação a deste depósito clandestino de explosivos, né? Os explosivos que são muito utilizados agora nesse período junino, mas por essa Bahia aí afora, nós temos diversos, esse não é o único, viu gente, logicamente, nós temos diversos depósitos aí clandestinos, fábricas clandestinas, que com certeza traz um grande risco, não só para as pessoas que estão ali trabalhando neste ambiente clandestino, não é regulamentado, logicamente, pelo Ministério do Trabalho, e também para as pessoas que moram próximos a essas localidades, porque nós estamos falando de artefatos que a qualquer momento, tendo algum incidente ou até mesmo acidente, podem trazer transtornos muito grandes, né? Transtornos que nós não podemos nem mensurar aqui, para dizer a verdade, né? Até porque o explosivo, no momento em que ele não é manuseado da forma correta, o risco, ele dobra, triplica, podemos dizer até que triplica o risco aí de acontecer algum acidente. Então tá aí o trabalho da polícia, parabéns à polícia por essa desarticulação, né? Este depósito clandestino no norte da nossa Bahia, mais precisamente na zona rural, e algo que chama atenção é exatamente isso. Semana passada nós falamos de uma pessoa que acabou se ferindo gravemente aí, lá no Recôncavo Baiano, em uma dessas fábricas clandestinas, né? Fábricas clandestinas, então, de explosivos. E dessa vez nós estamos trazendo essa informação que a polícia desarticulou, trabalha desarticulando, então, esse pessoal que tem trabalhado aí na clandestinidade. Então, parabéns ao trabalho da polícia, né, lá na cidade de Centro-Sé, mais precisamente no norte da Bahia, e algo que chama atenção é que eles sempre procuram mais a zona rural, que é exatamente para não dar, como dizem por aí, no dito popular, né, não dar tanta pinta de que é algo clandestino. Então, é algo que fica lá escondido na zona rural, mas que a polícia está de olho, a polícia está sempre fazendo o papel, que é de fiscalizar e, logicamente, desarticular todo esse serviço, esse trabalho clandestino aí desse pessoal, né? Lamentavelmente, trabalhar na clandestinidade é trabalhar pedindo, né, que as coisas... É trabalhar sem uma segurança, melhor dizendo, Cássio. É trabalhar sem uma segurança, porque você não terá direito nenhum, já que esse trabalho, já que essa fábrica, ela não está ali autorizada por um órgão oficial, seja o Ministério do Trabalho ou qualquer um outro. Ou seja, quem trabalha por ali não tem segurança nenhuma, né? Enfim, é algo que nós lamentamos e, ao mesmo tempo, gostaríamos de parabenizar a ação da polícia, que não tem parado, viu, gente? Em todos os ambientes, em todas as regiões da Bahia, nós temos visto o trabalho da polícia, seja na desarticulação de situações como essa, de clandestinidade, seja também contra a violência, seja contra o crime organizado, na desarticulação do crime organizado. Dioturnamente nós temos visto o trabalho da polícia, das forças policiais, né? Tanto a polícia militar, como também os guerreiros e guerreiras da polícia civil, a quem nós abraçamos neste momento. Em alguns municípios, o trabalho também importantíssimo das guardas municipais, é muito importante o trabalho mesmo das guardas municipais, que vem para somar, né? Gostaria de dizer isso, vem para somar com o trabalho que já é desenvolvido pela Polícia Civil, que já é desenvolvido pela Polícia Militar, e somar nesse enfrentamento da violência, nesse enfrentamento do tráfico de drogas, que tanto precisamos combater, né? Diariamente eu tenho dito isso aqui, é necessário sim combater, então, toda essa questão que tem permeado a nossa Bahia, né? Parabéns aí aos guerreiros e guerreiras da polícia, das forças policiais.
Vamos seguindo aqui com mais informações, porque a informação por aqui não para, hein? A informação por aqui não para. Aqui na cidade de Itabuna, o Carrefour, infelizmente, deve fechar a unidade que fica localizada no shopping da cidade. A diretoria tenta aí, né, negociar então com uma nova rede. O grupo Carrefour anunciou o fechamento de diversas lojas de hipermercado em todo o Brasil, né? E a unidade que fica localizada aqui no shopping da cidade de Itabuna também está entre essas lojas, né, que estarão encerrando as suas atividades. A expectativa é de que o fechamento ocorra até o mês de setembro, ou seja, nós estamos no mês de julho, ainda teremos aí o mês de agosto e a expectativa é que esse fechamento ocorra no mês de setembro. Infelizmente, né, você vê imagens desta loja aqui no shopping da cidade de Itabuna, né, segundo a apuração, a direção do shopping já está, inclusive, negociando com outras redes para ocupar o espaço, né? Entre elas, a rede Hiperideal do empresário João Gualberto, muito conhecido, inclusive, João Gualberto aqui em toda a Bahia, principalmente lá no litoral norte. João Gualberto já foi, além de empresário, já foi político também, né? Muito conhecido. E essa rede que lá na capital baiana também já é uma rede bem popular, a rede Hiperideal, que atualmente expandiu aí a sua atuação também para Portugal, né? Uma fonte ligada ao empreendimento revelou ainda que há uma possibilidade de a administração do shopping reduzir a área atualmente ocupada pelo Carrefour, com o objetivo de criar novos espaços para outras lojas e diversificar então o mix comercial do centro de compras. Então existem aí essas possibilidades, né? Eu tenho certeza. Essa não é uma notícia muito boa desse fechamento, porque nós estamos falando de desemprego, mas por outro lado também eu tenho certeza que o shopping, eu tenho certeza que outros empresários têm trabalhado nesse sentido para poder abrirem aí novos negócios, o que possibilitará então de que novos postos de emprego também sejam abertos, mas até então não se tem certeza do que irá acontecer. O fato é que o Carrefour já anunciou então o fechamento também desta unidade aqui na cidade de Itabuna, algo que não está acontecendo apenas com Itabuna, vale a pena dizer, até porque o Carrefour tem fechado diversas lojas em todo o Brasil, mas é algo que também traz uma certa preocupação para nós que somos do município, para todos os munícipes e principalmente para as pessoas que trabalham por lá, né? Porque já estão sabendo que a qualquer momento, a partir de setembro, estarão desempregados. Eu espero que dentro em breve o shopping e a própria diretoria do próprio Carrefour, como já falamos aqui, consigam, né, negociar e assim que o Carrefour feche, a outra empresa possa absorver, então, todos esses funcionários, todos esses colaboradores que prestam seu papel aí diariamente, que levam pão de cada dia para suas famílias, tá bom? Eu espero que dentro em breve possamos trazer essa notícia aqui, que será uma notícia boa, tá bom? Muito obrigado aí a todos que nos assistem, inclusive lá do Shopping Jequitibá. Recentemente, viu, Ivan? Fiquei muito feliz em saber, em uma academia lá do shopping, rapaz. Uma pessoa já tinha me falado, e logo depois um outro amigo me falou, olha, eu vi você, eu estava malhando e a TV estava ligada na TVI. Interessante, muito interessante. Lá, em uma das academias, na academia lá do shopping, a TV estava ligada na TVI. A quem eu agradeço e mando um abraço a todos vocês que também nos assistem por aí diariamente. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais notícias. Desta vez nós vamos falar lá da cidade de Ilhéus, porque a cidade de Ilhéus registrou aí uma notícia boa, uma ocupação da hotelaria, ocupação máxima na hotelaria durante o Festival do Chocolate, o Chocolate Festival, hein? O Chocolate Bahia 2025, que é o Festival Internacional do Chocolate e Cacau, se consolidou como um dos principais atrativos da cidade de Ilhéus, aqui no nosso sul do estado, né? Além das belas praias e do patrimônio histórico-cultural, o evento também manifestou toda a nossa cultura local, né? Além dessa manifestação, também houve
a movimentação de todo o centro de cultura, de todo o centro de convenções do município até a noite de ontem, até o domingo, né? Esses em 4 dias de programação diversificada, que teve o patrocínio aí do governo do estado, a Secretaria de Turismo, né, aproveitou para divulgar as 13 zonas turísticas baianas, com ênfase, logicamente, aqui para a nossa zona da Costa do Cacau, né? Segundo o Alcides Kruszewski, que é o presidente aí da Associação de Turismo de Ilhéus, ele disse o seguinte, abre aspas, um festival muito bem montado, com novas atrações e um nível de expositores elevado, o que engrandeceu o evento. Parabenizamos a organização pela iniciativa que contribuiu para o fomento das atividades turísticas na região, elogiou então o presidente da ATIL, o Alcides Kruszewski. É um nome um pouquinho diferente, né? Alcides Kruszewski. Opa! Como é, Ivan? Kruszewski. Acertou aí o apresentador? Ai. Olha, no sábado, dia 19, após uma programação técnica envolvendo aí 500 marcas, veja que esse evento tem tomado uma grande proporção, né? 500 marcas, né, em rodadas de negócio, a manifestação, além de manifestações culturais, o palco do evento recebeu então o cantor e compositor Daniel Caymmi, muito conhecido Daniel Caymmi, hein? Olha, e muito bom para quem gosta da nossa cultura, inclusive especificamente da cultura baiana. Abre aspas, dá muito orgulho participar deste momento que envolve plateia, empresários, produtores de chocolate, poder público e músicos, declarou então o artista, o Danilo Caymmi, que também participou por lá, hein? Com a movimentação do festival, os hotéis da cidade registraram então uma ocupação máxima, recebendo visitantes não só aqui da nossa região, mas de todo o Brasil e até mesmo do exterior, hein? Entre as atrações na cidade de Ilhéus está a Estrada do Chocolate, que é um roteiro imersivo na cultura do cacau, com a demonstração de todo o processo produtivo, minha gente. Para quem não conhece, a Estrada do Chocolate é a estrada que liga Ilhéus a Uruçuca, e que ali você pode acompanhar todo o processo produtivo do cacau, da amêndoa do cacau, que se transformará posteriormente no chocolate, né? Desde o plantio, um plantio que é feito de forma sustentável, né? Além do colhimento, da secagem das amêndoas, até então a transformação em chocolates finos. No Hotel Praia do Sol, por exemplo, todos os 98 apartamentos estavam ocupados. Que notícia boa! Isso comprova de que um evento como esse precisa ser cada vez mais fortalecido. Eu estava lendo sobre o Festival do Chocolate, que começou há mais de uma década atrás, né? Lotado. Você teve por lá, Ivan? O Ivan teve por lá. Qual foi a noite que você teve? No domingo? No sábado. O Ivan teve por lá no sábado, está me dizendo que estava cheio. E de fato, eu não pude estar, mas eu percebi, através de fotos e vídeos, que o ambiente estava de fato lotado. Ou seja, movimentou bastante a cidade de Ilhéus, trouxe, né, abriu um ambiente de negócios para quem é desta área, para quem consome também a nossa cultura, teve a oportunidade também nesse sentido. Enfim, é disso que nós precisamos, movimentar as cidades. E eu estou falando de Ilhéus exatamente pelo Festival do Chocolate, mas isso também precisa acontecer aqui em Itabuna. Isso precisa acontecer em cidades da nossa região. Por quê? Porque comprovadamente nós vemos que isso traz e aquece a economia local. É o que nós precisamos, aquecer a economia local, além de mostrar, né, de trazer a visibilidade dos nossos municípios. É uma grande vitrine para todo o nosso país, né? Inclusive, tivemos aqui participação, porque nós sabemos que a Bahia e o Pará são os estados que mais produzem chocolate, né? Cerca de 90% de chocolate, melhor dizendo, não, é a questão da produção do cacau, né? Acabei falando errado aqui. A produção do cacau. A Bahia e o Pará são os estados que mais produzem o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, né? Os outros 10% espalhados pelo Brasil. Então, é disso que nós precisamos. Qual é o forte daqui? Joab, para com isso. A vassoura de bruxa chegou e devastou as plantações. Mas
O que é que nós vamos fazer com isso? Ficar lembrando apenas do passado que a vassoura de bruxa devastou? Não, nós precisamos nos reinventar. E é por isso que aqui eu gostaria de parabenizar a todos que estão envolvidos, então, na produção deste importante festival e que coloca a nossa região como vitrine para todo o Brasil e para todo o mundo. Meus parabéns, de verdade, parabéns a todos, indistintamente, seja da Prefeitura de Ilhéus, seja do Governo do Estado da Bahia, através da SETUR, Secretaria de Turismo, seja através das associações que participam, dos parceiros desse evento, enfim, a todos os envolvidos. Meus parabéns, eu espero que cada vez mais esse evento venha crescer. Há um tempo atrás nós tínhamos em Ilhéus o festival Aleluia, né? Aleluia Ilhéus, era algo nesse sentido. Eu me lembro muito bem que em uma desses festivais, uma das melhores bandas do Brasil, ao meu ver a melhor banda do Brasil, a Roupa Nova, esteve e se apresentou em praça pública. E eu tenho certeza que a tendência é exatamente essa. Nós tivemos Danilo Caymmi, que é um nome muito bom, né? E expandir. Quem sabe no ano que vem o Roupa Nova não toque lá no festival de chocolate. Tá aí uma ideia. Eu tô aqui puxando a sardinha pro Roupa Nova, parecendo até que sou produtor do Roupa Nova, viu, Ivan? Mas o fato é, o Festival do Chocolate movimentou e aqueceu bastante a cidade de Ilhéus. Prova disso é de que o ramo hoteleiro registrou aí uma grande alta, elevando aí o grande número de ocupação em quartos de hotéis, né? É muito bom esta informação, é muito bom poder falar deste assunto por aqui. Mas vem comigo porque nós vamos continuar falando, vamos continuar trazendo informações que não param por aqui. Desta vez, a nível nacional. Atenção você aposentado, atenção você que recebe então seu benefício. Hoje é um dia importante nesse sentido, você que foi lesado, né, através desses descontos indevidos. Esta é informação especial para você, hein? Olha, quem aderir ao acordo do INSS até o dia de hoje, garante então um reembolso até o dia 24 de julho, né? Olha, os aposentados e pensionistas que sofreram então esses descontos indevidos por parte de entidades associativistas e que aderirem ao acordo de ressarcimento oferecido pelo governo federal até o dia de hoje, irão receber o pagamento dos valores descontados na quinta-feira, a partir de quinta-feira, dia 24 de julho, hein? Disponível desde o dia 11 de julho, a adesão ela é gratuita e dispensa então o envio de documentos adicionais. E é um passo essencial para garantir a devolução dos valores diretamente na conta dos beneficiários, né, sem a necessidade de ação judicial. Lembrando que esse pedido ele pode ser feito pelos seguintes canais, que é o aplicativo Meu INSS, ou de forma presencial nas agências dos Correios, né? Depois dessa adesão, o valor então será depositado, segundo aí o INSS, de forma automática na conta onde o beneficiário já recebe o benefício previdenciário. A adesão ao acordo de ressarcimento pode ser feita até o dia 14 de novembro deste ano de 2025. Né? Tem direito, então, a esse ressarcimento. Quem é que tem direito? Né? Os aposentados e pensionistas que já questionaram os valores transferidos pelas associações e, após um prazo de 15 dias úteis, não receberam respostas das entidades. Haverá, então, diversos lotes de repasse diários até que todos que têm direito recebam, né? Segundo aí o Valnei Queiroz, ele que é o ministro da Previdência. Ele disse o seguinte também, ó: o que eu tenho dito é o seguinte: quem entrar primeiro, recebe primeiro. Então, se o aposentado ou pensionista procura agora esse primeiro lote, já de imediato ele vai receber. Por isso que nós estamos fazendo esse apelo aos aposentados, que eles façam a adesão ao acordo, para que a gente possa agilizar o pagamento, porque o dinheiro está na conta, fecha aspas, disse aí o ministro da Previdência, o Valnei Queiroz. Olha, eu particularmente tenho uma opinião sobre este assunto. Nós já temos aí diversos idosos lesados, pessoas com grandes dificuldades com o digital, com grandes dificuldades com a informação.
né? Primeiro nós tivemos aquela questão do confrontamento das informações, né? Ou seja, o idoso precisava acessar o aplicativo ou ir até o INSS, que não atendeu, diga-se de passagem, né? Que não atendeu, diga-se de passagem, a contento. Prova disso é que agora quem está fazendo esse atendimento é os Correios. Vejam bem, né? Ou através do 135, que é via telefone. Acontece que eu recebi aqui informações, vem comigo aqui, Cássio, ó. Eu recebi informações de que o 135 não tem funcionado da forma como deveria. Uma pessoa fez um confrontamento desse alguns dias atrás, pelo 135, e segundo a informação é de que estava tudo ok. Quando foi hoje, a pessoa foi então aos Correios. Chegando nos Correios, o que aconteceu? A atendente disse, olha, até então não foi feito nenhum confrontamento aqui, não houve nenhuma manifestação por parte deste aposentado. A pessoa terá que voltar daqui a um mês para poder agora, eu vou fazer agora esta manifestação e o senhor retorna daqui a um mês para saber se tem direito ou não. Agora você pense, um aposentado, um idoso, uma pessoa que não tem essas informações, como ela vai ter esse dinheiro ressarcido? Porque na fala dos grandalhões por lá, é tudo muito fácil. Você vai pegar o celular, você vai chegar lá, colocar os seus dados pessoais e o dinheiro será repassado. Seria excelente se funcionasse assim. Mas, infelizmente, não tem funcionado assim. As pessoas estão tendo dificuldades no digital, não tem funcionado a contento. O 135, por exemplo, não tem funcionado, como eu acabei de falar, e a agência do Correio tem ficado com filas quilométricas, com filas que as pessoas já são aposentadas. Eu estou falando de pessoas idosas e que tem que ainda enfrentar filas. Hoje mesmo eu estive acompanhando, Ivan, meu pai, que é um aposentado e foi lesado, inclusive, por essa situação. Fiquei mais de 2 horas na fila. Quer dizer, eu fiquei na fila, né? Ele ficou sentado e eu fiquei na fila. Mas imagine a senhorinha que não pode, não tem um filho que vai acompanhar ela, ou alguém que consiga ficar na fila 2 horas esperando. Ela teve que ficar lá na fila. Eu vi hoje pela manhã. Vi pessoas na cadeira de rodas, foram lesadas e que ficaram 2 horas na fila do Correio para poder saber se poderia ou se não poderia. Então, gente, lamentavelmente, ou seja, as pessoas já foram lesadas, no dito popular, já foram roubadas de fato, e agora ainda tem que esperar mais de 2 horas de uma fila para poder ter esse dinheiro de volta. Tenha a minha santa paciência, ou seja, o tempo é o próprio dinheiro. É brincadeira uma situação como essa, nós ficamos mesmo, até mesmo chateados aqui com a situação que tem acontecido em nosso país. Eu acredito que nós temos essas imagens aí, Ivan. Tá aí com o Cássio essas imagens de hoje pela manhã? Do Correios, né? Aquela imagem que nós encaminhamos aí. Temos aí, Cássio? Essa imagem é uma imagem onde mostra a agência lotada. Agência lotadíssima hoje pela manhã aqui na cidade. Olha aí. Olha aí a imagem, você pode acompanhar aí agora. Olha como estava a agência do Correio hoje pela manhã, de idosos. Pode observar aí, a maioria das pessoas que estão na fila são pessoas idosas. Muitas delas com comorbidades. Eu encontrei com um senhor que falava, eu não estou aguentando mais. E outra coisa, não tinha nenhuma água para as pessoas beberem. Quer dizer, a pessoa roubada tem que ir para a fila e ainda ficar na fila lá com sede. Não pode ir no banheiro. É indignante uma situação como essa. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é esse, Ivan, que nós estamos vivendo? Eu fico indignado de verdade, viu? Eu fico indignado de verdade com tudo isso que tem acontecido em nosso país. E o pior, as pessoas que roubaram os aposentados, nenhuma delas foram presas. E esse dinheiro ninguém sabe para onde foi. Não retornou para o cofre público. Quem vai pagar? Adivinha quem? Traz para mim aqui, Cássio, por gentileza. Adivinha quem vai pagar esse rombo do INSS? Sou eu e você. Eu e você que vai pagar. Tá bom? Olha, eu vou tomar uma água aqui e já retorno com mais informações para vocês. Olha, lembrando que daqui a pouco a prefeita de Ibicaraí, Mona Lisa Tavares,
estará conosco aqui no nosso estúdio. Ela estará falando de tudo o que aconteceu lá na cidade na última semana, né? Ou uma movimentação política que aconteceu por lá. Ela vai estar falando conosco daqui a pouco. Você não pode perder, tá bom? Então vamos ao intervalo e já que nós voltamos. A dificuldade era muito grande, pegar água de chuva e sempre era aquele reaproveitamento de água constante. Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a EMASA, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Tomar um banho, dar uma descarga, é uma coisa sensacional. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. A gente tinha que achar algum lugar para poder guardar, porque a gente não sabia quando a água ia cair de novo. Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a EMASA, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Ter água para mim é liberdade, é ter dignidade, né? Estamos de volta com o TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você, hein? Mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, a nossa região do Cacau. E é você também que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando, se você ainda não é inscrito, aperte então o botão aí de inscrição e logo depois também o sino. É importante, viu, Ivan, apertar o sino para que a pessoa seja então lembrada no momento em que nossa programação está no ar, nossa programação diversificada, uma programação de bem-estar, de entretenimento, esporte e, logicamente, uma programação também com jornalismo de credibilidade. Lembrando, daqui a pouco eu estarei entrevistando aqui a prefeita de Ibicaraí, Mona Lisa Tavares, do União Brasil. Ela estará falando dos últimos acontecimentos lá no município, bem como também de toda a sua gestão, né? Vamos conversar com a prefeita aqui, um bate-papo bem descontraído. É daqui a pouco, você não pode perder aqui no nosso TVI News, segunda edição. Mas vamos de informação, porque aqui a informação não para, hein? Olha, além da Novo Horizonte, a Agerba acabou suspendendo aí mais 14 empresas de transporte intermunicipal em toda a Bahia. A lista é grande, viu, Ivan? A lista é grande. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da nossa Bahia, a Agerba, determinou então aí a suspensão das atividades da Aviação Novo Horizonte, que nós acabamos falando até na semana passada, né? E também, além da Novo Horizonte,
outras 14 foram então suspensas. A decisão foi então publicada no Diário Oficial do Estado e prevê o encerramento definitivo das operações da empresa em 16 de agosto. Já tem essa data marcada aí, 16 de agosto, a Novo Horizonte finaliza então a sua circulação aqui no território baiano. A medida impacta cerca de 141 linhas que atendem 121 municípios, incluindo a capital baiana, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, a nossa cidade aqui de Itabuna e também Bom Jesus da Lapa. Segundo a Gerba, a empresa descumpriu então exigências regulatórias com a apresentação de certidão negativa e o não cumprimento do termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, né? Firmando então com esse TAC que foi firmado então com o Ministério Público da Bahia desde dezembro do ano passado. Também foram apontadas falhas operacionais no histórico de acidentes, né? Volta e meia, sempre ouvia-se falar, né, de acidentes, de falhas mecânicas aí com os ônibus da Novo Horizonte. E pasmem os senhores e senhoras, cerca de 486 reclamações foram registradas nos últimos 2 anos somente da empresa Novo Horizonte. 486 reclamações registradas num período de 2 anos. É um período muito curto para muita reclamação, né? Para então garantir a continuidade do serviço, a Gerba acabou abrindo aí um chamamento público emergencial para que outras empresas assumam então a rota a partir do dia 22 de julho, hein? As rotas que eram feitas pela Novo Horizonte não ficarão aí em aberto, né? A Gerba já fez então esta abertura, esse chamamento público emergencial para que outras empresas possam assumir então essas rotas a partir do dia 22 de julho, né? As novas operadoras atuarão de forma temporária até o dia 21 de maio de 2027, né? Ou até então a conclusão de uma nova licitação. Além da aviação Novo Horizonte, como disse aqui, outras 14 empresas também tiveram as suas atividades suspensas, né? A lista ela pode ser consultada lá no Diário Oficial, né? São diversas outras empresas que acabaram sendo suspensas exatamente por não apresentar, não estão de acordo com o que preconiza então aí a Gerba, que é essa agência que regula o transporte intermunicipal aqui no nosso estado, tá bom? Tá aí essa informação. Agora o que chama a atenção de fato é o número de reclamações, né? Cerca de mais de 486, quase 500 reclamações no período de 2 anos. Nós temos apenas 2 anos, dá o quê? 24 meses. Se você divide isso aí, dá uma média muito grande de reclamação por mês. Enfim, eu acredito que foi um momento aí que a Gerba, um momento importante, a hora certa aí que a Gerba veio agir, retirando esses ônibus de circulação, né? Alguém por aí já disse, demorou de sair de circulação, mas o fato é, estão saindo de circulação até o dia 16 de agosto, próximo mês aí, os ônibus da Novo Horizonte ainda estarão circulando, mas depois dessa data, elas estarão finalizando então as suas atividades por aqui. Vamos seguindo com mais informação. Dessa vez a informação não é muito boa. Vamos ao extremo sul. Vamos falar da violência. Infelizmente, um final de semana violento na terra-mãe do Brasil. Na cidade de Porto Seguro, 2 corpos foram encontrados decapitados. A violência que não tem parado em todo o nosso interior baiano, hein? Lamentavelmente. Olha, um homem e uma mulher de 30 anos foram encontrados mortos no sábado, nesse dia 19 de julho, né? Isso lá num local chamado Barra Velha, área de tensão agrária da cidade de Porto Seguro, no nosso extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, que foi divulgado então aí pela Polícia Civil, além de terem sido atingidas por facadas e tiros, as vítimas, além de facas e tiros, as vítimas foram decapitadas. É a violência que tem permeado todo o nosso interior baiano. O crime, então, aconteceu em uma estrada de barro, cercada por uma vegetação lá na aldeia Boca da Mata, né? Foram identificados aí como Bruno Dias Alves e Carliane de Jesus Constantino. Então, essas 2 vítimas aí neste final de semana, um final de semana que foi
sangrento na terra-mãe do Brasil, infelizmente, né? Isso que tem acontecido, infelizmente, diariamente eu tenho noticiado aqui cenas como essas, sejam pessoas que são mortas a tiros, pessoas que são mortas também, infelizmente, a facas, a violência que não tem parado. Eu sei que a polícia tem feito o seu papel, a polícia tem feito o papel dioturnamente, mas eu tenho cobrado aqui, viu, Ivan? Eu tenho cobrado aqui algo importante. Eu acho que é necessário uma ação mais efetiva por parte do poder público. Nós não podemos ficar aqui assistindo o crime cada vez mais se enraizando aqui na nossa Bahia. A Bahia, que é um estado conhecido mundialmente, os turistas vêm para cá, gostam de vir para cá. Não podemos ficar aqui assistindo essas facções, esses grupos tocando terror no nosso interior sem nenhuma ação. Então, logicamente, é necessário sim essas operações que estão acontecendo, mas também são necessárias atitudes mais efetivas por parte do poder público, Secretaria de Segurança Pública, atenção governador, né? Enfim, precisamos desse socorro do senhor, precisamos desse socorro. Como está, não pode ficar de jeito nenhum, viu, governador? Precisamos desse socorro. Olha, e nós estamos falando da violência, vem comigo, Cássio, nós estamos falando da violência que não está apenas lá no extremo sul, aqui também na nossa região, diversas regiões da Bahia. A exemplo da cidade de Conquista, sudoeste da Bahia, um motociclista, ele também foi violentado. Dessa vez, não é algo nesse sentido, nem de tiro, nem de faca. É uma violência, vamos dizer assim, de baixa... Como eu posso dizer, Ivan? De baixas consequências. A prefeita já está aqui me ajudando, gente. De baixas consequências, mas que acabou trazendo um grande transtorno para essa pessoa, porque o cidadão é um motociclista que acabou tendo seu pescoço cortado. Diga por quê? Por uma pipa, rapaz. Que coisa. Chegou o período de pipa aí e os meninos gostam de ficar soltando essa pipa com cerol. Esse rapaz ele estava transitando então na noite de ontem, na noite de domingo, após aí esse choque com essa linha que acabou decapitando a cabeça desse rapaz. Graças a Deus, ele não veio a óbito, né? Graças a Deus ele não veio a óbito, porém recebeu o atendimento aí do SAMU, como vocês podem ver nas imagens. Inclusive nós temos uma matéria sobre isso, né, Cássio? Nós temos uma matéria sobre essa situação lá na cidade de Conquista. Esse motociclista que acabou se ferindo gravemente, né, na noite de ontem, após ter esse pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol. Isso aconteceu lá no bairro Panorama, na cidade de Vitória da Conquista, como eu já disse, por volta das 19 horas. E segundo as testemunhas, a vítima seguia pela via quando foi atingida então por essa linha, sofrendo um ferimento profundo no pescoço. A doutora Mona Lisa aí, ela da área, né, é médica, sabe o perigo que é essas linhas, né? E nós estamos nesse período exatamente que os meninos começam a soltar pipa, mas eu acredito que os municípios precisam começar a discutir também sobre esse assunto. As casas legislativas, no sentido do ambiente, né? Nós sabemos que muitas leis já nascem mortas, mas é necessário sim essa discussão, né? Nós temos a discussão do Werle, que é a prática do grau, chamada de Werle, né? Aqui em Itabuna já existe uma legislação em relação a isso, e da mesma forma nós precisamos também trazer uma legislação voltada para essas áreas também dessa diversão com pipas, porque nós estamos falando de algo que com certeza traz grandes riscos para a população, principalmente para os motociclistas que acabam se ferindo, né? Acabam se ferindo quando estão transitando por lá. Isso aconteceu na cidade de Vitória da Conquista na noite de ontem, mais precisamente próximo às 19 horas. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Eu, como prometido, estou aqui ao lado da prefeita de Ibicaraí, Mona Lisa Tavares. Aqui eu saldo com o meu boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco no TVI News, segunda edição. Boa noite, Jabe. É um prazer estar aqui com você. Boa noite a todo mundo que está acompanhando de casa. Boa noite, pessoal de Ibicaraí, com certeza está todo mundo ligadinho aqui na nossa entrevista. E é sempre uma alegria estar aqui, participar e ter a oportunidade de conversar um pouquinho, né, levar informação para o nosso povo, para a nossa comunidade. Maravilha, alegria nossa de tê-la aqui conosco e falar
logicamente, dos últimos acontecimentos no município, Sim. acontecimentos políticos, e também, logicamente, da sua gestão. Nós estamos indo, a senhora, salvo engano, está no terceiro mandato, não é isso? Terceiro mandato. Então, nós estaremos falando também sobre essas ações que estão sendo realizadas no município de Ibicaraí. Mas, logicamente, nós vamos iniciar por aquilo que a população, e eu acredito que não só de Ibicaraí, mas de toda a nossa região aqui do Cacau, gostaria de saber, né, que é sobre o último acontecimento. A senhora chegou a ser afastada, né, e logo depois retornou ao cargo de prefeita, e eu gostaria de iniciar perguntando exatamente sobre essa questão, né? Como foi para a senhora, no seu terceiro mandato, receber essa notícia do afastamento? Como a senhora recebeu essa notícia? Olha, Joab, eu estou com mais de 20 anos de política, né? Nós já passamos por muitas coisas, mas eu confesso que eu nunca imaginei, né, que um dia eu poderia passar por uma situação dessas. Ainda mais depois da última eleição, que nós tivemos uma votação expressiva, a maior votação que Ibicaraí já deu a um prefeito, a um candidato. E aí, de repente, a gente se vê nessa situação aí, onde aconteceu essa situação de golpe, de armação, e não sei exatamente nem o adjetivo que usar, mas foi muito triste, foi frustrante para mim, foi um momento que eu me senti extremamente injustiçada, me senti lesada, me senti traída, não só como gestora, mas como mulher, como uma pessoa atuante na política e, sobretudo, como uma representante de um município que foi legitimada nas urnas. Mas não me desanimei em nenhum momento, não recuei. A gente já havia iniciado um pedido de liminar para poder anular essa decisão de um processo de 2013, um processo onde eu não fui condenada por dolo específico, por dano ao erário público, por enriquecimento ilícito, não houve nenhum prejuízo para o município. É bom lembrar e esclarecer isso para as pessoas, que essa punição, né, que essa pena foi aplicada por questões técnicas, por erros técnicos da equipe da época que trabalhava no setor de licitação, que claro que não foi nada proposital, talvez falta de experiência ou falta de um conhecimento maior na área. Foi na minha primeira gestão, onde eu não tinha nenhuma experiência ainda em gestão pública. E aí, isso aí foi, digamos assim, desencavado, né? Uhum. E agora aconteceu dessa forma aí, muito, digamos assim, agressiva, porque foi uma verdadeira agressão que a gente passou, que a gente sofreu. E eu digo a gente porque não foi só eu, foi toda uma cidade, foi toda uma população, foi toda a comunidade, na verdade a região, porque eu recebi inúmeras mensagens de pessoas da região, pessoas que nem me conheciam, políticos, sociedade civil organizada, todo mundo me abraçando e indignado com aquela maneira como aconteceu o meu afastamento. Enfim, graças a Deus, né, o nosso processo de pedido de liminar já estava em andamento e no outro dia, em tempo recorde, nós conseguimos retornar. Mas passar por isso, passar por esse afastamento, passar por uma, digamos assim, cassação de mandato, ver a posse do vice-prefeito, que não foi o prefeito escolhido pelo povo, logo no outro dia, às 9 da manhã, foi muito dolorido. Foi muito dolorido não só para mim, mas como todo mundo, como toda a população, que viveu um momento de pânico, de dor, de sofrimento, de insegurança geral, né? E aí foram, assim, 24 horas que pareceram 24 meses, porque foi difícil, foi dolorido. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo, a justiça foi feita, os nossos advogados conseguiram a liminar, que garante a minha continuidade no meu cargo.
E, se Deus quiser, vamos concluir o nosso mandato com tranquilidade, com muito trabalho, com muito compromisso, como já vínhamos fazendo desde 2020. Perfeito. Nós percebemos, inclusive, nós recebemos aqui na quinta-feira, quando estava acontecendo o momento, nós falamos aqui ao vivo, né? Porque a decisão saiu por volta das 18h30, mais ou menos, algo nesse período. Nós recebemos aqui um especialista em direito eleitoral e ele falava exatamente, olha, existe a possibilidade da Mona Lisa retornar ao cargo, porque houve uma mudança na lei e eles estavam fazendo um julgamento baseado na versão anterior. Exatamente. Então houve esse deferimento com base no novo entendimento dessa lei, né? Ou seja, isso dá uma certa tranquilidade, porque se houve um entendimento da lei que a lei observa que não existe a questão da perda dos direitos políticos, Isso. ou seja, a Mona Lisa ela poderá continuar até o final desse mandato sem nenhum outro prejuízo. Continuará tendo que responder diretamente, né? Porém, não com a perda dos direitos políticos. Ou seja, a população de Bicaraí pode ficar tranquila em relação a isso, que não haverá mais nenhuma outra questão. Meu Deus, o processo corre, né? Uhum. Os trâmites têm que ser concluídos, vai ser julgado, mas é isso. Inclusive, se esse julgamento fosse feito hoje, eu não teria nenhuma punição, né? Sim. E a gente está aí muito confiante que, com fé em Deus, vamos terminar o nosso mandato tranquilamente, vamos continuar o trabalho agora com mais vontade ainda, para que tudo dê certo. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais polêmica. A senhora falou aí a palavra golpe, né? A senhora acredita que de fato foi um golpe arquitetado lá no município? Sim, eu acredito, sabe, Joab, porque a gente sabe, tem exemplo de outros municípios que passam por essa situação, né, de uma acusação na justiça, mas que continuam. Quer dizer, se houvesse uma tolerância por parte do presidente da Câmara, né, se não houvesse interesses por trás, ele poderia ter aguardado o resultado final da justiça. Ele não precisaria estar se antecipando a isso para acontecer, o risco de acontecer o que aconteceu era grande. Eu não sei porque ele imaginava que a gente não ia conseguir eliminar. O que passava-se na cabeça dele, do vice-prefeito, não sei, mas acho que ele acreditava que eu não conseguiria se eliminar. Mas ele precisava esperar o resultado para justamente não acontecer o que aconteceu, né? Se ele tivesse esperado, nós teríamos apresentado a liminar, a cidade não teria passado por esse momento, né, de angústia, de pânico, desnecessariamente, e tudo teria continuado normalmente. Aí os transtornos vêm, inclusive até hoje ainda estamos sem poder efetuar nenhum tipo de pagamento da prefeitura, por conta do trâmite normal do banco. Eu tenho que refazer nova chave J, novas senhas. Inclusive não consegui pagar ainda o duodécimo da Câmara. Até o próprio duodécimo, né? Até o dia 20. A gente espero que amanhã se resolva isso, não depende de mim. Aí é o banco, é o jurídico do banco que libera, que autoriza. Perfeito. Então todos esses transtornos poderiam ter sido evitados. Sim. Então eu acredito que houveram sim interesses pessoais e até pela postura, né, pela maneira como o vice-prefeito, o presidente da Câmara agiram. O vice-prefeito não me procurou em nenhum momento para conversar, em nenhum momento ele me deu nenhum tipo de satisfação, não passou mensagem, não me ligou, não me procurou, não falou nada sobre o assunto. Da mesma forma o presidente da Câmara. Então isso é retrato de que realmente as coisas foram maquinadas e planejadas às escuras, nas minhas costas. Não houve diálogo, então não tem outra explicação para mim a não ser um golpe. Ok. Como fica então essa relação hoje entre o executivo e o legislativo da cidade? Olha só, Joab, é como eu já falei em outras entrevistas, a cidade precisa caminhar. Perfeito. A cidade precisa continuar. Independente de diferenças pessoais, de conceitos pessoais de cada um,
a meu respeito, ou da minha parte a respeito deles. E eu tenho uma missão a cumprir como prefeita, o vice-prefeito também, o presidente da Câmara também, que é vereador. Exato. Nós temos um compromisso com a cidade, com o município. Então, é preciso que cada um assuma, de fato, o seu papel, que deixe de lado os problemas pessoais, as diferenças, e entenda, né, de uma vez por todas, que nós temos um compromisso que precisa ser cumprido. A cidade tem que continuar, precisa andar, e o executivo não anda sem o legislativo, e o legislativo não anda sem o executivo. Correto? Perfeito. Então, eu estou aqui esperando, estou aberta a conversar, a diálogo, para a gente conversar, para a gente ouvir, para me ouvir cada um deles, a explicação de cada um deles. Estou aqui à disposição de todos, dos vereadores, do presidente, do vice-prefeito, para que a gente possa conversar, lavar a roupa suja e Necessário, continuar o né? trabalho. Porque a Isso cidade mesmo. não pode ser penalizada, né, por cada um pensando em benefício próprio. A gente precisa primeiro assumir o compromisso e a missão que nos foi confiada através do voto nas últimas eleições. Muito bem. Inclusive nós estamos vendo imagens aí, né, do povo, a senhora fazendo visitas por lá, já nativa, fazendo visitas com o povo. Mas nós temos outra imagem aí, Cássio, por gentileza, coloca aí a imagem do dia, do retorno, então, da Mona Lisa à prefeitura, né? Foi uma espécie até mesmo relembrando o período da campanha, né? Estou vendo aí muita gente com a roupa da campanha. Coloca em tela cheia, por gentileza, Cássio. Olha, a gente pode ver aí, ó, muita gente com a roupa da campanha. Acho que a música que estava tocando também era da campanha, né? Da campanha. A sensação foi essa mesma. Olha aí. Beleza, Cássio. A sensação então o pessoal festejou mesmo. É praticamente o quarto mandato, né? Estou assumindo meu quarto mandato. Saiu e retornou para o quarto mandato. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da gestão em si, né? Houve esse acontecimento, já superado. Sim. A senhora está chegando aí no seu terceiro mandato, tomou posse no dia 1º de janeiro deste ano, ou seja, são 7 meses, né? Isso. Já do terceiro mandato. Mas enfim, vamos falar quais foram os principais desafios que a senhora tem enfrentado lá no município de Ibicaraí. Olha só, Joab, de 2020 para cá, nós passamos por um processo de uma verdadeira reconstrução do município. Nós pegamos um município totalmente abandonado, nós tínhamos problemas gravíssimos como o lixão, né? A Feira Livre, que era uma bagunça, era suja, desorganizada. A avenida principal, você conhece Ibicaraí, né? Conheço. Então, aquela avenida principal que estava totalmente destruída. Sim. Então, nós enfrentamos problemas muito graves, estruturais. E nesses 4 primeiros anos, né? Primeiro mandato agora, quando eu retornei à prefeitura, nós tivemos muito trabalho para organizar a cidade, para realizar obras importantíssimas como a organização da Feira Livre, a construção do mercado de carne, que tirou aquela sujeira toda da frente da feira, do estacionamento da feira. Nós reorganizamos totalmente, requalificamos a avenida, reformamos todos os prédios públicos, a maioria pelo menos, os prédios escolares que estavam também em ruínas, ruas calçadas foram mais de 50, e o comércio de Ibicaraí hoje é um comércio muito mais forte, a economia é muito mais forte, porque a gente faz questão de manter o salário em dia. Importante, então, durante 4 anos e mais esses 6 meses de mandato, com o salário rigorosamente em dias, e eu tenho um grande orgulho de falar isso, porque isso é muito importante para a economia do município, não só em respeito e valorização dos funcionários, mas também para que o dinheiro circule na cidade. Esse ano nós já demos continuidade nos projetos de calçamento, apoio à zona rural, recuperação de estradas, continuamos a reforma dos prédios públicos, inclusive esse ano reinauguramos uma creche que estava praticamente caindo em situação de risco e foi totalmente requalificada. A gente termina um, inicia outro, termina um, inicia outro. 17 unidades escolares, já reformamos 12. Ainda faltam
5 para essa gestão. Mas conseguimos 12 na primeira, vamos conseguir essas 5. Inclusive as que tinham maiores problemas estruturais já foram reformadas e reconstruídas. Bairros lá quase totalmente pavimentados. Nós já concluímos o bairro Duque de Caxias, já estamos concluindo o bairro Delfino Guedes, que a gente apelido Mutirão. A Vila Santa Isabel faltam poucas ruas para terminar, o Cajueiro faltam poucas também, o Bela Vista faltam poucas. E a gente vai entregar, se Deus quiser, em 2028, uma cidade totalmente pavimentada. Então tem muito projeto bom para sair. Esse ano vamos inaugurar a praça de alimentação, que vai ficar muito bonita, já está quase pronta. Só está faltando agora a parte elétrica, a parte da Coelba, para a gente poder inaugurar. Você está convidado para ir lá no dia. E tem muitos outros projetos para esse ano ainda, a inauguração do projeto das casas populares, 150 casas que foram as casas que caíram na época da enchente, de 2021 para 2022. Sim. Ainda não terminamos esse projeto, porque é uma obra em convênio com a Condé e houve um atraso, infelizmente, do pagamento da obra, do repasse. Estamos aguardando para poder a gente concluir essa obra. Temos esse ano ainda a reforma da Praça do Colégio Ressurgir, da Praça Justino Marques, a reforma do calçadão. Tem várias coisas para sair ainda esse ano. Se Deus quiser, lá mais no final do ano eu volto aqui para a gente falar das próximas obras. Vamos estar acompanhando, sim, as obras aí lá na cidade de Bicaraí. Vamos falar um pouquinho também sobre política, né? Sim. Eleições de 2026 está se aproximando por aí. No seu retorno agora mesmo à prefeitura, esse fato que aconteceu na semana passada, nós vimos aí o Maurício, que é prefeito de Santa Cruz, né? Inclusive o Maurício, algo que chamou até a atenção aqui da imprensa local, alguns blogs colocaram por aí, né? O Maurício faz parte do PSD, que é um grupo mais voltado e alinhado ao governo do estado, o governador Jerônimo, e esteve lá fazendo a sua defesa, bem como o presidente do seu partido, que também é deputado, né? O Paulo Asa esteve por lá. Enfim, como é que está hoje o alinhamento da prefeita Mona Lisa em relação ao governo do estado? Então, Joab, primeiro eu preciso dizer, né, que Maurício é um grande amigo, né? Nós estamos juntos nessa luta aí pelos nossos municípios desde 2020, que nós assumimos juntos, ele em Santa Cruz, eu em Bicaraí. Desde então, estamos sempre juntos, conversando, trocando experiências, um município ajudando o outro, porque enfrentamos os mesmos problemas, né? Cidades pequenas no interior da Bahia enfrentam os mesmos problemas, independente de partido e de apoios da sigla, nós somos amigos e vamos continuar sendo. Perfeito. E ele me defende, sobe no meu palanque a hora que ele quiser, ele é muito bem-vindo, da mesma forma que eu sou também no palanque dele, independente das nossas escolhas, a gente se respeita. E assim é também como o governo do estado. Eu tenho muitos amigos que apoiam o governo do estado, o meu presidente da UPB, que inclusive eu faço parte da diretoria da UPB, eu sou diretora das mulheres. Olha aí. E o nosso presidente, o Wilson Cardoso, é um grande colaborador do governo. Prefeito de Andaraí, não é isso? Andaraí, isso. É um grande parceiro do governador, mas a gente se respeita, a gente entende as escolhas, né? E os posicionamentos de cada um. E em relação ao meu posicionamento, a minha escolha, eu faço parte desse grupo político desde que eu, digamos assim, nasci na política. Eu nasci e cresci nesse grupo político. Eu acredito em ACM Neto, que é o meu candidato a governo. Eu tenho um compromisso com Paulo Aze, que é o presidente do meu partido e é o meu deputado federal, é o deputado que sempre me ajudou, que sempre me apoiou, que me ajuda a governar em Bicaraí, porque nós precisamos das emendas parlamentares, precisamos dessa parceria para poder dar andamento no nosso governo, no nosso deputado Tiago Correia, que é do PSDB, e também é um grande parceiro do nosso deputado estadual. Então, essa é a minha escolha, mas respeito o governador, respeito quem acompanha o governador. Acho que cada um tem direito de fazer as suas escolhas. Eu gosto que tudo parte do respeito. Com certeza. Né? Entendo a linha de trabalho de cada um, mas esse é o meu posicionamento
E eu vou continuar no União Brasil, não pretendo sair do meu partido e vou continuar no meu grupo político, porque eu defendo a bandeira que eu acredito. Maravilha, isso é importante, né? Fidelidade na política é importantíssimo, diga-se de passagem, né? Sim. Outra pergunta também que eu gostaria de fazer à senhora é em relação à questão futura, né? Foi circulada por aí, alguém me disse assim, olha, Mona Lisa saiu bem mais forte agora depois desse episódio e existe alguma costura, a senhora citou aí o nome do seu deputado estadual e o nome do deputado federal, mas existe essa possibilidade até mesmo para o fortalecimento do partido da prefeita Mona Lisa vir a ser candidata a algum cargo? Eu digo no próximo ano. Não. 2026, eu sou apoiadora de Paulo Aze e Thiago Corrêa. Eu preciso terminar o meu mandato até 2028, né? Futuramente, se for algo que eu possa contribuir com a minha região, a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, eu continuo prefeita. Eu tenho um compromisso com o Ibicaraí até 2028. E em 2026, eu tenho um compromisso com o Thiago, Paulo Aze, Semineto, essa turma aí. Maravilha, fidelidade aí, né? Abraçando também ao nosso amigo, presidente do União Brasil aqui em Itabuna, o ex-vice-prefeito Anderson Guinho. Grande abraço aí para Guinho. Também amigo da senhora, não é isso? Sim. Vamos finalizar aqui a nossa entrevista, a quem eu quero lhe agradecer mais uma vez. A senhora já esteve aqui hoje pela manhã, fiquei sabendo, sim, né? Com Thaís. Olha, a mulher já esteve por aqui. Com Thaís, foi. Está retornando. Muito obrigado, de verdade. E deixa aí a sua mensagem para a população de Ibicaraí e de toda a nossa região cacaueira. Fique à vontade. Eu que te agradeço a oportunidade, Joab. A minha mensagem de encerramento é gratidão mesmo por esse momento que a gente passou, né? Por todo o pessoal que se colocou de joelhos, que me ajudou, que orou junto comigo, que passou pelo momento de sofrimento, mas também que comemorou, que esteve junto comigo no momento da vitória. Agradeço a todos que me apoiaram, os meus colegas prefeitos, a todos os políticos da região e também de outras regiões, a todos os meus amigos, em especial a população de Ibicaraí, que essa não solta minha mão, né? Eu me senti muito amada, muito acolhida, muito cuidada, e agradecer sobretudo a Deus, né? Deus é fiel, nós nos colocamos de joelhos e Ele ouviu as nossas preces, Ele ouviu o nosso clamor, e Deus não nos abandona nunca. Ele segura a nossa mão, Ele nos coloca de pé. Você sabe que ao longo da minha história eu já passei muitos desafios que se não fosse Deus na minha vida eu não teria conseguido superar. Então vamos seguindo, meu povo, ainda mais feliz, ainda mais preparada, ainda mais fortalecida com tudo isso. E graças a Deus e a todos vocês que estão ao meu lado, me apoiando, me abraçando e me incentivando, me inspirando a me doar, a dar o meu melhor pela minha cidade, pela minha região, pelo meu estado. Vamos juntos construir, né, um lugar cada vez melhor de se viver. É isso aí, um beijo, que Deus abençoe a todos, muito obrigada. Maravilha, né? Nos colocamos inclusive à disposição aí, viu? Estamos acompanhando todo o desenrolar na cidade de Ibicaraí. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, nós vamos ao intervalo e já que nós voltamos, não saia daí. (17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI.
Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. A dificuldade era muito grande. Pegar água de chuva e sempre era aquele reaproveitamento de água constante. Com mais água para a cidade, a Prefeitura e a Imasa, em parceria com o Governo do Estado, seguem transformando a vida das pessoas. São mais de 140 mil pessoas beneficiadas. É mais água, mais saúde, mais qualidade de vida e dignidade para Itabuna. Tomar um banho, dar uma descarga, é uma coisa sensacional. Estamos de volta com TVI News, segunda edição, até às 19 horas com vocês, hein? Olha, eu quero agradecer imensamente a grande audiência aqui dos nossos amigos de Ibicaraí, essa terra maravilhosa. Nós acabamos de receber por aqui a prefeita Mona Lisa e a audiência bombando, hein, lá na cidade de Ibicaraí, também a população de Ibicaraí nos acompanhando. Lembrando, o nosso TVI News estará por aí dentro em breve nós estaremos por aí também na inauguração. Já recebemos esse convite aqui da prefeita para a inauguração, então, da praça de alimentação da cidade. Estaremos por aí, viu, Ibicaraí? Estaremos por aí com cada um de vocês. Mas vamos seguindo aqui de informações. A informação por aqui não para. Infelizmente, muita violência acontecendo não só na nossa região, mas nas demais regiões da Bahia. Vamos seguindo aqui porque vamos falar de coisa boa, né? Eu iria falar da violência,
Nós vamos dar uma pausa na violência, não é isso, Cássio? Não é violência agora, não. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Chocolate Festival, esse importante evento que aconteceu neste fim de semana na cidade de Ilhéus. Nós já falamos aqui da ocupação de hotéis por lá, que bateu recordes, inclusive, né, a alta ocupação de hotéis na cidade de Ilhéus. E por lá também a mini fábrica do assentamento Sem Terra, da cidade de Arataca, foi uma das atrações, né? Os estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, Nelson Chau, o CEP, em Ilhéus, são os responsáveis por uma das principais atrações do Chocolate Festival Bahia, que aconteceu neste último domingo, né? Até este último domingo, iniciou-se lá na quinta-feira, no dia 17, como já dissemos por aqui, no Centro de Convenções de Ilhéus, né? Com uma mini fábrica de chocolate, a escola representa a Secretaria de Educação do Estado e permite aos visitantes conhecerem todo o processo de produção do chocolate Tree to Bar, né? Eu acredito que eu falei certo, o chocolate Tree to Bar, ou seja, da planta ao processo de produção do chocolate, né? Melhor dizendo, da planta à barra, é exatamente isso, da planta à barra, né? Isso é meio a um cenário, logicamente, de um ambiente rural, como a roça de cacau, a barcaça, frutos e as mudas do cacau, a cabruca. Para quem conhece aí, né, essa linguagem toda que eu estou dizendo aqui faz parte exatamente do produtor rural, especificamente produtor rural do cacau, né? Quem visitou então o espaço conheceu, além da fabricação do forno, né, os processos de melange, temperatura, enfim, né, e ainda a visita a exposições de chocolates produzidos pelos estudantes. Além da mini fábrica, a Secretaria de Educação também instalou um stand e espaço das escolas fábricas de chocolate, com a presença dos CEPs, não só da cidade de Ilhéus, como nós falamos aqui, mas também da cidade de Arataca, Gandu e Ipiaú, onde também outros derivados de cacau produzidos pelos estudantes foram ali demonstrados, né? Isso é importante demais, né? Reforçando o processo de ensino e de aprendizagem aqui da nossa cidade, da nossa região do cacau. Se a região é do cacau, nós temos que falar de cacau, mas não só falar de cacau, mostrar para o mundo. E é isso que aconteceu lá no festival, né? Esses alunos, essas alunas do CEP, tanto daqui de Ilhéus como também de Arataca, Gandu, cidades da nossa região puderam estar lá expondo os produtos que são produzidos por lá. Como eu disse agora há pouco, Tree to Bar, né? Ou seja, desde a amêndoa até a barra do chocolate. Que maravilha, maravilha demais, desde a planta até a barra do chocolate. É vivendo e aprendendo, viu, Ivan? Até inglês nós estamos falando aqui. Mas vamos seguindo com mais informações. Parabéns mais uma vez aí a todos os alunos do CEP. Continuem estudando, viu, gente? A educação é importante demais. A educação muda aí a vida de vocês, com certeza. Olha, vamos lá até a cidade de Ipiaú. Agora sim vamos falar, infelizmente, de violência. A violência não para por todos os lados de todas as regiões do nosso estado. Vamos falar de um ataque a tiros que aconteceu no último sábado e deixou uma pessoa morta, sabe aonde? Dentro de uma barbearia. Segundo informações, o cidadão estava trabalhando lá na barbearia quando aconteceu esta situação na cidade de Ipiaú. Nós vamos mostrar aqui agora para você. Pode rodar, Cássio. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco nós vamos então passar essa matéria, mas o fato que aconteceu foi o seguinte: um jovem que foi identificado aí com o prenome de Mário Lima e apelidado por Nego, né? Ele tinha apenas 19 anos e acabou morrendo no local, e outro jovem também foi baleado, hein? Isso foi resultado de um atentado a tiros no início da noite da sexta-feira, que aconteceu na cidade, como eu já disse, na cidade de Ipiaú. Isso em uma barbearia que fica localizada ali na Avenida Getúlio Vargas, localidade conhecida como a antiga Rua do Sapo, no centro da cidade de Ipiaú, né? Conforme as informações preliminares, a vítima estava cortando o cabelo quando o atirador invadiu o local e iniciou então os disparos de arma de fogo, né? O rapaz ainda tentou fugir, mas acabou morrendo em frente ao estabelecimento. Lembrando que o outro atingido por bala
o outro atingido não tinha nada a ver com a situação, né? Foi uma bala perdida. Foi socorrido então por populares para o Hospital Geral de Ipiaú, e os disparos acabou atingindo aí o dedão do pé desse cidadão. Foi uma bala perdida que acabou atingindo o dedão do pé deste outro cidadão que não foi identificado, né? Lembrando que a área do crime foi então isolada pela PM até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. A autoria e a motivação ainda não serão apuradas, né? Nós não sabemos nem a autoria e nem a motivação. Estas serão apuradas pela Polícia Civil lá no município de Ipiaú, município pequeno também, gente, mas que infelizmente tem sido assolado por toda esta violência que tem acontecido aqui, não só na região do Cacau, mas também na região do Sudoeste, no Extremo Sul, e que diariamente nós falamos por aqui. Né, lamentavelmente tem acontecido nas diversas regiões de todo o nosso estado, lamentavelmente. E é como eu estou sempre batendo na tecla, né, a mesma tecla. Precisamos ter ações mais efetivas por parte dos governos, enfim, né, é necessário sim discutir e agir, né, de forma mais efetiva. Eu sei que a polícia está aqui dioturnamente fazendo o seu papel, através de operações e mais operações. Nós falamos aqui também, parabenizamos quando acontece, mas precisamos fortalecer o efetivo, né, precisamos dar liberdade para que a polícia de fato atue nesses casos aqui, desarticulando o crime organizado, porque eu tenho certeza que boa parte desses crimes que têm acontecido ou está relacionado à questão das facções criminosas ou relacionado também à questão das drogas, né, do tráfico de drogas. Geralmente ou é um ou é outro. A polícia, ela tem inteligência suficiente, ela tem inteligência para isso. Eu não estou falando aqui nenhuma bobeira. Eu sei que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, melhor dizendo, tem essa inteligência para poder chegar ali até a raiz desse problema. Nós não podemos ficar aqui apenas com paliativos. Atenção, senhor secretário. Não podemos ficar apenas com paliativos. Precisamos ir até a raiz do problema para tentar solucionar. Não podemos deixar que o nosso estado da Bahia seja devastado por essa violência que infelizmente tem se espalhado a todos os dias por aqui no nosso interior. A capital nem se fala, né? A capital nem se fala, viu Cássio? Capital, infelizmente, todo dia é notícia de tiro, de brigas entre as facções. Nós não podemos ficar apenas de braços cruzados assistindo tudo isso que tem acontecido. É necessário tomar uma atitude. Eu tenho dito isso aí praticamente todos os dias. Falei agora há pouco, estou falando agora de novo e não vou me cansar de falar, porque isso é importante demais, né? Muito bem, o nosso correspondente Ramiruel Lobo, ele está ao vivo hoje, Ivan? Maravilha, já tá com saudade do Ramiruel, tô vendo aqui a imagem dele. Nós vamos conversar com o Ramiruel, acho que travou aí o Ramiruel, não foi? Travou, daqui a pouquinho nós conversamos com ele. Mas vem comigo, porque nós vamos falar agora sobre essa questão das apostas online, né? 21% das pessoas com celular apostam em jogos de cassino online. Rapaz, o negócio, isso é segundo uma pesquisa que foi realizada aí, né? Essa pesquisa revela que 1 em cada 5 brasileiros apostou online no último ano, né? A roleta de cassino é o jogo ao vivo mais popular, apesar do domínio dos slots. Uma recente pesquisa que foi divulgada aí pela Mobile, a Mobile Time, né, em parceria com a Opinion Box, revelou então um dado impressionante. 21% dos brasileiros com smartphones fizeram então ao menos uma aposta em plataformas digitais nos últimos 12 meses. O estudo, que entrevistou mais de 2.000 brasileiros entre 12 anos e 27, no período de março de 2025, mostra que o comportamento de aposta aparece em todas as faixas etárias e classes sociais, né, com a presença levemente maior entre os homens. Os homens são que apostam mais, segundo essa pesquisa, cerca de 28% em relação às mulheres, que totalizam em 16%. A faixa etária, então, até 29 anos, lidera a parcela de apostadores, com 26% relatando participações em apostas. O grupo entre 30 e 49 anos marca, então, 23%, e aquelas com 50 ou mais ficam
aquelas com 50 ou mais ficam com 16%, né? Curiosamente, ao contrário de levantamentos anteriores, a pesquisa indica então uniformidade entre as classes sociais, lembrando as classes A, B, C e DE mostram então percentuais praticamente iguais de apostadores, né? Todos em torno de 21 a 22%, ou seja, indistintamente da classe social, essas apostas são feitas segundo este levantamento feito aí pela Mobile Time. Tá aí essa informação, informação interessante no mundo digital. Agora, vale a pena chamar a atenção aqui, atenção você, principalmente as crianças e adolescentes que estão com o celular em mãos ao tempo todo, aí praticamente 24 horas por dia. Atenção você que é pai, atenção que você que é mãe, observe bem o que seu filho está fazendo. Observe bem, né? Não podemos deixar que as nossas crianças façam o que quer aqui em relação à questão dos jogos, porque recentemente, nós até falamos aqui no programa, uma situação lá no extremo sul de uma garota que acabou transferindo mais de 5 mil reais da conta do avô. O avô iria pagar a conta da nova casa. E aquela adolescente transferiu cerca de 5 mil reais. Para quê, Joab? Para poder pagar um jogo. Então, é necessário muita atenção. Criança geralmente não tem essa noção. Então, o adulto precisa fazer esse acompanhamento, minha gente. Eu estou falando uma coisa aqui que é lógica, né? Tem que acompanhar seu filho nas redes sociais, o que ela está jogando, com quem ela está conversando, enfim, né? Então, vale a pena falar sobre essa questão, porque a pesquisa aqui está apontando que também a faixa etária é de 12 anos, ou seja, eu estou falando de pessoas que estão saindo da infância para a adolescência, né? É importante frisar também essa questão, tá bom, gente? É muito importante frisar essa questão. Muito bem, vamos aqui, vem comigo. Eu já estou com o Ramiruel Lobo, já está ok aqui. Vamos então com o Ramiruel Lobo, agora sim, já está se movimentando. Já estava sentindo falta dele por aqui, né? Ele entrou trazendo informações para a gente gravadas, mas hoje ele está trazendo informações ao vivo. Agora eu tenho uma queixa para fazer para você, viu, Ramiruel? Você esteve em Itabuna e não veio tomar um café comigo. Eu quero, na próxima vez que você vir aqui, você tomar um café comigo. Só chamou o Ivan. Aí o negócio ficou diferente. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso TV News segunda edição. Quais são as informações que você traz por aí do nosso extremo sul? Então, boa tarde mais uma vez a você, Ivan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo. É um giro rápido aqui pelo extremo sul, né? Você estava falando sobre as criminalidades aí, então eu vou falar um pouquinho sobre a ação policial que está acontecendo. Foi deflagrada aí a Operação Skywalker, né? Se eu não me engano a pronúncia é essa aí mesmo, Operação Skywalker. E dentro dessa operação foi acusada de atuar a favor do Comando Vermelho lá em Feira de Santana, um pouquinho longe aqui do extremo sul, da onde eu estou, mas foi lá em Feira de Santana a advogada Andressa Cunha Rocha. E com essa acusação, nos traz uma reflexão muito boa, Thiago. Até onde vai, né, a conivência das autoridades com a criminalidade? E aí eu faço um gancho com essa notícia aí sobre essa advogada que estava atuando a favor do Comando Vermelho, que está sendo investigada agora na Operação Skywalker, com mais uma notícia ali de Salvador. Como eu disse, ela está um pouquinho longe da minha ossada, mas me chamou muita atenção. Lá em Salvador foi também deflagrada uma operação nas penitenciárias de lá da cidade, e uma das penitenciárias foi encontrada uma cela VIP, né? E lá, se eu não me engano, essa cela VIP estava sendo mantida pelo Bonde do Maluco, né? Essa facção do Bonde do Maluco, eles tinham uma cela de luxo lá em Salvador. E a cela de luxo você encontrava ali banheiro privativo, uísque, TV, bebidas à vontade, comida à vontade. Então, até onde vai, né, a conivência das nossas autoridades com as facções criminosas? Então, isso nos faz observar um pouco esse leque aí de como está a nossa segurança, né?
Lamentavelmente, meu amigo Ramiruel, né, isso é o que tem acontecido. E o que chama a atenção, como você já disse aí, é a conivência das autoridades. Né? Nós inclusive falamos sobre a apreensão aqui desta advogada que estava agindo para uma facção criminosa. E isso mostra que ela não está sozinha nesse sentido. Outras pessoas que deveriam estar defendendo, deveriam estar agindo dentro do que preconiza a lei, acabam agindo fora da lei e trazendo essas regalias para estas facções, né? A exemplo dessa que você falou lá na cidade de Salvador, com essa espécie de sala VIP. Quer dizer, tudo muito bom, porque os impostos que são pagos, logicamente, revertidos também para a questão da ressocialização, porque a ideia da prisão é, de fato, ressocializar. Mas no momento em que existe uma conivência por parte de algumas autoridades, e é preciso, logicamente, fazer aí uma varredura em relação a essa questão, né? No momento em que há essa conivência, essa ressocialização ela é perdida, porque o bandido, o cidadão delinquente que entrou por lá para ser ressocializado, ele encontra essa facilidade, ele vai falar, não aprendeu nada, ele vai continuar na mesma. Pelo contrário, ele vai sair de lá achando que ele é o cara. Até na cadeia ele foi bem tratado. Está entendendo? Situação como essa. Então, é necessário sim, logicamente, a polícia, né, o setor responsável, fazer esta varredura e saber quem são as pessoas que deveriam estar cumprindo com o seu verdadeiro papel e não estão cumprindo, ou seja, estão sendo coniventes com a situação das prisões aí, com a situação de toda essa regalia para os bandidos, né? Algo que chega a ser absurda, uma situação absurda, não é isso, Ramiruel? Exatamente, é um pouco, vou dizer assim, a palavra é constrangedor para o pai de família que tem que trabalhar 8 horas por dia, às vezes até mais, né, para conseguir dar uma pequena regalia aos seus familiares, né? E a gente vê que a criminalidade traz regalias muito mais. E aí você pensa bem para o pai de família, como ele educa seu filho? Fala assim que não deve entrar nesse meio, quando ele vê que o bandido tem mais regalias do que o trabalhador. Exatamente, isso nos leva para aquela frase bem conhecida, o crime está compensando no nosso país. Lamentavelmente nós estamos chegando nesta conclusão de que o crime está compensando, porque como você bem colocou aí, o trabalhador ele trabalha 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo, que hoje é R$ 1.500, não é isso? Mais ou menos, R$ 1.500 um salário mínimo, né? 1.512 mais precisamente, e para pagar impostos, né? Onde ali esse imposto também é revertido para essa questão prisional, sabendo que esse preso está por lá fazendo o quê? Com toda a regalia, tomando uísque, minha gente. Ou seja, esse trabalhador, dificilmente ele vai tomar uísque, mas o preso está lá tomando uísque com toda a regalia. Pode um negócio desse? Complicado, viu, Jovem? Complicado. Mas ainda falando um pouco sobre essa ação da polícia, né? Também teve, durante o final de semana, a Operação Regresso, né, que estava investigando a tentativa de homicídio do diretor da penitenciária de Onápolis, né? E nessa investigação foi preso Wanderson de Oliveira dos Santos, que era um dos investigados e um dos possíveis mandantes, né, dessa tentativa de assassinato aí ao diretor do presídio de Onápolis, que aconteceu em maio desse ano. Então, nesse final de semana ele foi preso, né, em uma ação conjunta do Ministério Público da Bahia, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Então conseguiram unir forças aí e prender o Wanderson Oliveira dos Santos, que era um dos investigados também nesse processo aí contra a tentativa de assassinato do diretor do penitenciário de Onápolis. Mas, Job, eu vou voltar a um assunto que é pauta, que praticamente todas as vezes que eu entro ao vivo com você, que é sobre lá a ponte do Rio Jequitinhonha. Acho que o pessoal já está começando a gravar a minha cara como referência da ponte do Rio Jequitinhonha. Quase uma série, né? É quase uma série, né, meu amigo Amiruel? Se tornou uma série aí, a série Ponte do Rio Jequitinhonha. E aí, conte pra gente, o que o DENIT já começou a trabalhar por lá ou ainda está como está? Ainda está como está. Nada se viu lá naquela região. Porém, na quinta-feira passada, dia 17, o governador Jerônimo, ele
em entrevista, notificou que houve a reunião com o secretário de Transporte, né, Renan Filho, e Renan Filho sinalizou que provavelmente esta semana, no mais tardar na próxima semana, vai abrir, eu não poderia dizer a licitação, mas oficialmente o início das intervenções na estrutura de lá, né, para as obras começarem a acontecer, né? Então, nesse encontro que eles tiveram em Brasília, né, ele trouxe esse informativo que nessa semana, ou mais tardar na próxima, já vai se abrir eu posso dizer, essa licitação para que as obras possam começar, né? No mês de maio, o próprio governador falou que essa ponte precisaria ser demolida, né, para ser reconstruída uma nova, e para essa reconstrução ele retornou a afirmar que vai ser necessário sim dar toda a estrutura no desvio, possivelmente a colocação da balsa, que já foi pauta aqui também, ali um pouco acima da hidrelétrica, né? Colocação da balsa, para que essas obras possam dar início. Então, foi afirmado a partir do secretário de Transporte de que essa semana já se sai essa licitação para início dessas obras. Então, vamos aguardar aí até o final dessa semana para ver se vamos ter novidades aí acontecendo, né? Olha, a sensação que eu tenho, eu acredito que não sou apenas eu, mas muito dos nossos espectadores, telespectadores, é de que a coisa está sendo empurrada com a barriga. Porque o ministro Renan Filho, o ministro da infraestrutura, o Renan Filho, já fez uma promessa de início, eu acredito que há um tempo atrás. Nós estamos falando de uma interrupção, né, desse fechamento total que aconteceu, salvo engano, no mês de junho, no início do mês de junho, não é isso? Logo depois, nós tivemos aí a questão da abertura parcial para carros pequenos, que é como está hoje, com a promessa de que haveria... Exatamente, com a promessa de que haveria o quê? Algumas intervenções, um estudo de intervenções para se pensar na van, para se pensar, né, em um caminhão menor, a passagem desses veículos. Mas só que até agora, como segundo essa informação que você está me trazendo, nada disso foi feito e o ministro aparece para dizer que terá uma data ainda, é isso? Uma nova data para poder fazer essa espécie de uma licitação. Ou seja, a coisa está sendo caminhada. Isso, né? Já foi licitada, na verdade, né? Foi licitado, então é a ordem de serviço. Quer dizer, o povo não pode ficar esperando esse tempo todo. Já está mais do que provado, desculpem, já está mais do que provado que os transtornos são incalculáveis. Principalmente para a população que depende diariamente desta travessia. Eu estou falando aqui da população daquela região ali de Itapebi, daquela região próxima à Panelinha, que você bem conhece, enfim, e que precisa de um retorno urgente dessas autoridades. Nós não podemos ficar mais só com essa situação, né? Vai começar. Isso está me lembrando, sabe o quê, Ivan e Ramiruel? Está me lembrando uma situação aqui de Itabuna, que inclusive eu vou cobrar aqui ao vivo agora, que é a questão da Feira do São Caetano. Nós precisamos falar mais sobre essa questão, em relação à finalização dessa feira. Os feirantes da cidade já não aguentam mais estar ali vendendo no antigo galpão da Kilder, segundo eles, as vendas lá caíram e muito. Muitos já retornaram para o lado de cá, onde estava a feira. Enfim, porque o povo já cansou de tanta situação. É hoje, é amanhã. Por exemplo, completou um mês que foi anunciado que retornaria então as obras da feira. E não houve, ninguém apareceu por lá, nenhuma empresa apareceu por lá. Quando foi agora, começaram a falar de novo, vai retornar essa semana. Eu espero que de fato retorne, porque essa série, meu amigo, já está enjoativa. Eu não gosto muito de série, mas para quem gosta de série... Se fosse um caso de série, se fosse uma série, a Feira do São Caetano, muita gente já deveria ter deixado de assistir, que se tornou enjoativa. A mesma coisa é a ponte aí do Rio Jequitinhonha. Atenção, porque o povo merece respeito, o povo merece um retorno. Não é isso, Ramiruel?
E como você fala, a série vai sempre nos proporcionar um desfecho, né? E essa da Ponte Jequitinhonha aí pode ocasionar um desfecho trágico, né? Então não dá pra gente ficar de braços cruzados aguardando um desfecho trágico nisso aí. Então, que as autoridades possam tomar providência o quanto antes, né? Não esperar algo pior acontecer para depois tomar atitudes. Falar um pouquinho com você aqui também sobre o clima por aí, né? Como anda o clima por aí no nosso extremo sul? Tem chovido muito, o sol apareceu. Conta aí pra gente. Tá sentindo frio por aí? Você tá de capote, eu tô achando que tá frio. O Ivan, o Joab. Eu tô aqui, eu tava batendo papo com o Ivan aqui antes de falar com você, eu já tô chamando o Ivan também. Então, nesse final de semana teve uma instabilidade muito grande com a frente fria aqui no extremo sul da Bahia. Não foi só particularmente aqui na região de Mascote, mas a maioria do extremo sul sofreu com a instabilidade na frente fria. E a previsão é de mais frio chegando aí, principalmente para o mês de agosto, né? Então, já está gelado, não está tão chuvoso, né? Pancadas de chuva ocorrem ao decorrer do dia, mas não é aquela chuva constante, chove, depois para. Mas o friozinho tá apertando. Como você mesmo disse, já estou aqui agasalhado, né? E o agasalho agora já não sai mais do corpo, já está virando parte do próprio corpo, não sai mais não. É isso aí. Muito bem, Ramiruel, muito obrigado pelas suas informações, tá bom? Hoje, segunda-feira, na quarta-feira você retorna aí trazendo mais informações pra gente dessa região importante da nossa Bahia. Muito obrigado. Também. Maravilha, vamos seguindo por aqui. Nós falamos um pouquinho do clima, do tempo, da previsão. Então vem comigo porque nós vamos falar agora com a nossa repórter, a Brenda Santos, que estará trazendo informações da previsão do tempo aqui para a nossa cidade de Itabuna e, logicamente, também para toda a região para o dia de amanhã. Muito boa tarde, Brenda Santos. Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Vamos saber como foi o clima hoje na cidade de Itabuna e de Ilhéus? Em Itabuna tivemos um clima estável. Amanheceu ali com chuva, ao decorrer do dia tivemos sol. O aumento de nuvens foi um ponto bastante persistente, né? Que nos acompanhou durante todo o dia. Para a noite teremos possibilidade de chuva também. Já na cidade de Ilhéus, amanheceu com sol e ao decorrer do dia foi ali tendo um aumento de nuvens. A possibilidade de chuva para o fim da noite. Já amanhã, na cidade de Itabuna e Ilhéus, teremos o predomínio do sol também, porém com nuvens, um tempo ali um pouco mais fechado, mais nublado. Há possibilidade de chuva pela parte da manhã aqui em Itabuna. Já em Ilhéus, a probabilidade é mínima. A máxima ali variando entre 27 graus e a mínima entre 22. Já no interior do estado, temos um clima bastante diferente daqui do sul. Lá para o lado do oeste, temos o predomínio do sol e de um clima mais seco, característico da região de lá, principalmente em Barreiras. Já no sudoeste do estado, teremos a possibilidade de chuva e um clima mais fechado, mais nublado, com mínimas de 20 graus e máximas de 25. Falando ainda do sul, em Porto Seguro, temos uma probabilidade de chuva intensa para amanhã. Já no Recôncavo Baiano e em Salvador, temos um clima estável, com possibilidade de chuva ao longo do dia e aumento de nuvens ao decorrer do dia. Muito obrigado, Brenda Santos, trazendo sempre aí a previsão do tempo para a nossa cidade de Itabuna e toda a região. Amanhã você volta, viu, Brenda? E dentro em breve teremos novidades aqui também com a Brenda Santos, ela que estará fazendo um novo quadro por aqui. Aguardem, novidades estão chegando. Mas vamos falando de mais informações aqui da nossa cidade de Itabuna, notícia boa, obras e equipamentos para a saúde, viu? Muito necessário. O município daqui de Itabuna foi então contemplado pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, com as obras e equipamentos importantes que contribuirão então diretamente para a melhoria do acesso ao serviço de saúde pública. São 4 ambulâncias para o SAMU 192, sendo 2 destinadas
destinadas à renovação de frota e outras 2 para ampliação da frota da Central Regional aqui do nosso município, que atende também aos municípios circunvizinhos, uma unidade atende também aos municípios circunvizinhos, como já disse, né? Uma unidade também de saúde, além de 10 kits de UBS e um kit de teleconsulta. Olha que legal, teleconsulta, hein? A iniciativa integra então aí o novo PAC Seleções, né, da etapa de 2025, um programa do governo federal em que os estados e também os municípios puderam participar se inscrevendo nos projetos que atendem às demandas locais. Olha, de acordo com a secretária municipal de saúde, a doutora Lívia Mendes, a previsão é de que novas ambulâncias destinadas à ampliação da frota do SAMU 192 sejam entregues após o processo licitatório que será realizado pelo Ministério da Saúde. Ela disse o seguinte, abre aspas, estamos muito felizes com o resultado porque reflete o compromisso da gestão municipal em participar ativamente das seleções e programas disponibilizados pelo governo federal, pensando sempre na melhoria da qualidade da vida do nosso povo, fecha aspas, disse aí a secretária Lívia Mendes. Vem para cá, porque eu acredito, inclusive, que esse, sim, de fato, é o que deve acontecer. Vem comigo, Cássio, vem comigo, porque é algo que eu tenho dito sempre. A parceria, né? Parcerias são importantes, e principalmente quando a parceria vai beneficiar a população. Né? Eu estou falando aí da parceria do município, do governo municipal com o governo federal, que está resultando aí na entrega dessas ambulâncias, que eu tenho certeza que servirá muito à população de Itabuna. Tá aí a informação. Vamos seguindo então aqui, e desta vez com a informação triste e lamentável de que a cantora e empresária Preta Gil, né, faleceu, morreu na noite de ontem aos 50 anos de idade. Né? Preta Gil, que além de cantora, ela também era atriz, apresentadora e empresária, acabou morrendo neste domingo em decorrência de um câncer, né? A informação foi então confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, e Preta passou aí ela que tinha passado essas últimas semanas nos Estados Unidos, onde tentava então um tratamento experimental, né, contra a doença. Muito jovem, lamentavelmente aí a partida da Preta Gil, né? Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, ela enfrentou um câncer quase 2 anos, né? Desde o ano de 2023 que ela vinha enfrentando aí, lutava contra o câncer no intestino, que a levou então a cirurgias e exames aqui no Brasil. E por fim, ela acabou aí optando por um tratamento nos Estados Unidos. A maneira corajosa e transparente como Preta lidou com a doença acabou emocionando a todo o Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, emocionando a todo o Brasil. Em uma das suas falas, ela disse o seguinte, olha, abre aspas aí, sei que fiz a escolha certa em dividir com as pessoas a minha vulnerabilidade e meus sofrimentos, mas com a cabeça erguida, como sempre foi desde o começo, mas sigo com a cabeça erguida, como sempre foi desde o começo, disse aí a Preta, né, quando em uma oportunidade que ela havia vencido um prêmio Diferença da Globo. Você vê imagens, inclusive, dela com o pai, o Gilberto Gil, ela que estava fazendo esse tratamento lá nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, né? Agora já se fala em relação ao translado do corpo da Preta Gil, que dentro de alguns dias já deverá estar chegando ao Brasil para os demais procedimentos, né, para a despedida de fato aí do corpo da Preta Gil, né, que infelizmente já não está mais entre nós. Ontem à noite partiu, né, em decorrência de um câncer no intestino, como nós já falamos por aqui. Preta Gil, nascida, né, como Preta Maria Gadelha Gil Moreira, ela foi diagnosticada em janeiro de 2023 com esta doença, né, que é o câncer no intestino, e após as cirurgias e tratamentos de quimioterapia e radioterapia, a cantora acabou até anunciando que a doença estava em remissão, né? Mas infelizmente em agosto de 2024, contudo, ela voltou a público para dizer que o câncer havia então voltado em diferentes partes do seu corpo, né? É a chamada aí
metástase, né? Quando há um espalhamento, então, da doença por todo o corpo, né? 2 tumores dos linfodonos, um nódulo acabou sendo achado aí, infelizmente, no corpo da preta e que a levou a retornar a fazer os tratamentos e resultando, então, na sua morte na noite do dia de ontem, a quem nós lamentamos profundamente aí a morte desta importante cantora, atriz, empresária, ou seja, uma pessoa muito querida por todo o Brasil. Nossos sentimentos a toda a família Gil, ao Gilberto Gil, né, a todos, indistintamente, aos fãs, inclusive, da Preta, que eu tenho certeza que nesse momento choram pela partida da Preta Gil. Muito bem, vamos seguindo com mais informação agora, dessa vez na área do esporte. Nosso programa está chegando no final. O Barcelona, né, fez bonito aí e venceu o Atlético em Alagoinhas, viu? Os garotos aí do Barcelona Futebol Clube apresentaram um grande futebol na tarde do último sábado, quando venceram o time do Atlético de Alagoinhas pelo placar de 1-0. A partida válida pelas oitavas de finais do Baianão Sub-20, né? Aconteceu aí na cidade de Alagoinhas. Parabéns ao Barcelona de Ilhéus. Olha aí, você vê imagens aí dos meninos, né? O time ilhéense entrou em campo, então, jogando nos contra-ataques, né? Mas o gol só saiu, então, no segundo tempo, após o treinador Luiz Alberto fazer algumas notificações. E aos 44, então, o Alexandre, cobrando falta, marcou o gol que dá vantagem, então, ao Barça, né? O Barça, como é chamado aí pelos ilhéenses torcedores, para o próximo sábado, esse jogo que acontecerá no Mário Pessoa, aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Resultados, então, dos últimos confrontos aí, dos jogos sub-20 deste fim de semana: Ipiranga 1 contra Fluminense de Feira, que também marcou 1-1, né? Jacuipense também 1-1 contra o Esporte Clube Bahia. O Leôncio 0 contra 2 do Estrela lá de Março. Esses foram os resultados dos demais jogos deste final de semana do sub-20 aí do nosso Baianão. Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa do dia de hoje. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus permitir, às 17 horas, eu estarei por aqui trazendo muita informação, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.